Fala galera, eu sou o William e está começando um Rally Sport News. Aqui a gente vai falar sobre futebol, sobre Fórmula 1 e UFC. A gente vai trazer um pouquinho mais das notícias que rolam nesse mundo para que a gente possa se atualizar e também comentar e desejar nossa torcida para os nossos clubes, os nossos lutadores ou os nossos pilotos favoritos. Eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho do que vem acontecendo em La Liga, né? A gente vê que Javier Tebas, presidente da La Liga, é um homem que está jogando sujo contra o Barcelona. Já não é de hoje, vem tentando travar as finanças do clube, vem tentando mostrar que o clube não está participativo para inscrever novos jogadores, tenta a todo momento frear o ímpeto do Barcelona, coisa que com o Real Madrid ou qualquer outro clube não vem acontecendo. Nós temos, por exemplo, o caso mais recente é que o Javier Tebas foi até o Atlético Bilbao, que é um clube basco, onde o Barcelona queria nitidamente contratar o Nico Williams. O Nico Williams quer ir para o Barcelona. Não sei se ainda vai, se vai ter chance, mas eu creio que não, porque o Nico Williams duas vezes já enganou o Barcelona e o Barcelona acho que já está farto. Tanto que nesse último mercado nem ia atrás do Nico Williams, o Nico Williams que se ofereceu. Então o que o Javier Tebas fez? O Bilbao, desesperado, não queria perder o jogador para o Barcelona. Começou a correr atrás de artifícios, de La Liga, começou a entrar na Federação Espanhola. A federação não tem nada a ver com isso, que é o jogador que se manifestou para ir para lá, deixou livre o caminho. Só que o Javier Tebas ele foi até o Atlético Bilbao e fez uma coisa que não se faz em nenhum lugar, né? Que foi pegou todas as finanças do Barcelona e abriu para o Atlético Bilbao ver. Isso aí, quem falou foi um correspondente da Federação Espanhola. Então, ele viu que tinha o Javier Tebas, né, tinha feito isso. Isso é muito prejudicial para o futebol, porque, por exemplo, né, você tem duas empresas, você tem 20 empresas iguais, e aí uma dessas empresas quer comprar a outra, só que para isso precisa ter um reajuste financeiro nela. Então, vem o presidente que toma conta do setor e fala assim para a empresa que quer ser comprada. Fala assim, ó, você quer ir para. Você quer virar para o mesmo grupo? Não tem problema, mas aqui tá as finanças do grupo que você vai se unir. Então, ele fez isso para o Nick Williams, onde o Nick Williams acabou pegando o seu desejo, colocando na mala e falando assim: poxa, acho que também não seria tão legal. E começou a pedir algumas cláusulas de contrato ao Barcelona, que claramente pediu mais tempo. E aí o Nick Williams ficou em cima. Nesse momento, o Bilbao apertou o passo e entregou um contrato para ele. Provavelmente o Bilbao deve ter perguntado o que ele queria de para fechar o contrato. Deve ter falado para ele aí, vamos fechar o contrato, o que você precisa. E o Nick Williams claramente quer ser o jogador mais bem pago do clube. Já é herdeiro da 10, né? Já usou a 10 na última temporada, que era um desejo que ele tinha de usar a 10 do Bilbao. Então usou a 10 na última, agora ele é o jogador mais bem pago e renovou por 10 anos, assim como seu irmão. Então, vai ficar lá no Bilbao. O Bayern de Munique e outros clubes que estavam interessados já veem que não é um jogador maleável, que não é um jogador que se pode confiar, porque por duas vezes seguidas o Barcelona correu, na primeira vez o Barcelona correu atrás, vamos contratar o Nico Williams, que era o Nico Williams. Da segunda vez o Nico Williams que se ofereceu, o Barcelona não ia abrir proposta e acabou dando todo esse embrolho, essa novela aí. Um pouquinho sobre o Mundial, a gente viu nos últimos dias, teve PSG e Real Madrid, tivemos Fluminense e Chelsea. No caso do PSG e Real Madrid, foi um diálogo de perguntas e respostas. O PSG a todo momento perguntava e a todo momento o Real não sabia dar as respostas. Então a todo momento o PSG pressionava, mostrava que queria atacar e o Real Madrid respondia que não conseguia sair lá de trás.
Muito se dá pelo estilo de jogo que o Luiz Henrique implementou no PSG, que ele não conseguia enquanto ele tinha o Mbappé, porque o Mbappé não queria correr, o Mbappé ele não é esse jogador de querer se doar pelo clube, de querer se doar pelo time. Ele só faz isso quando é de interesse próprio, para ganhar uma artilharia, para ganhar uma Copa do Mundo, para ganhar alguma coisa. Mas propriamente para ganhar um jogo que já está perdido, ele não faria claramente. Tanto que a gente vê nos últimos dias, teve vídeo do Luiz Henrique dando palestra, do Luiz Henrique um pouquinho do dia a dia com ele ali, explicando para ele que ele tinha que correr no PSG. Mas também mostra também o lado do Luiz Henrique falando que quando ele não tivesse mais o Mbappé, ele ia ter um time de futebol real para fazer o que ele bem entendesse, que era atacar a todo momento, defender. E é isso que o PSG faz hoje em dia, não à toa a melhor equipe de 2025, né? 24, 25 da Europa. A gente tem uns melhores lances aqui, vou mostrar para vocês. Eu peguei direto da Casa TV, né? Os lances onde a gente vê claramente um pouquinho do que foi esse diálogo, né? De perguntas do PSG contra respostas muito desconexas da realidade do Real Madrid, que teve erros grotescos na zaga, meio campo que não conversava nem muito com a zaga, nem muito com o ataque, porque o PSG muito pressionava e acaba gerando um resultado que não é legal para o futebol. Um 4-0 não é legal para quem está tomando, né? Então a gente vê aqui um pouquinho do que foi grandes equipes. De um lado, o maior clube do mundo. O time que coleciona títulos, maior vencedor na Espanha. Tenta implementar perguntas também no jogo que não são frases finalizadas, né? São apenas pequeninas palavras e não uma frase completa. Já o PSG não, o PSG a todo momento vem, reformula a frase, faz a frase e tá a todo momento perguntando o que o Real Madrid quer e o Real Madrid perdido no jogo. A gente vê nitidamente nesses lances aí que o PSG veio para amassar mesmo. A gente vê no lance do primeiro gol, o Asensio, ele tem tudo para ser um excelente jogador. Ele tem tudo para ser o jogador top. O Real caiu nas graças com a torcida de achar que o Asensio ia ser o novo Sérgio Ramos. Só que para ser o novo Sérgio Ramos, ele tem que ter confiança. Não adianta colocar o moleque lá e falar que ele vai ser o novo Sérgio Ramos. Diferente do que tem acontecido com o Pau Cubarsí, que a torcida madridista, a imprensa espanhola tem caído muito em cima do Cubarsí, porque ele erra um passe ou outro. Só que o Cubarsí, em alguns jogos, já falhou também, já cometeu pênalti. Só que o Cubarsí, ele tem muito mais a cabeça no lugar, muito mais centrado, e ele não deixa se abalar emocionalmente quando ele falha, né? Diferente do Asensio, que durante a temporada teve algumas falhas e ele se deixa muito abalar, ele não digo que ele fique eufórico, ansioso para mostrar alguma coisa, mas a todo momento ele quer começar a ir mais para cima, mais para cima, mais para cima, para tentar recuperar o ânimo, né, para dar um ânimo, e aí nessa euforia toda ele acaba cometendo mais erros e mais erros e mais erros, onde tem que ter uma outra pessoa para pegar e falar para ele, ó, calma, não é assim, vamos jogar assim. E aí o Rudiger não é o cara, porque o Rudiger chegou lá e falhou também no segundo gol, né? É nítido o erro do Rudiger. Eu vou até mostrar aqui o lance, né? Muitos já viram, mas para quem não viu, fica muito claro que o Rudiger tenta fazer isso. Só que assim, digamos que o Rudiger acerte, né? No esquema tático do PSG, ó, a gente vê o Bellingham que ele recua pro Rudiger. Se o Rudiger fosse jogar pro Asensio, o Asensio ia ser apertado lá também, ó. Pode ver, ó, olha isso aqui, ó. Se o Asensio recebe essa bola do jeito que ele tá aqui, o Fabian Ruiz, né? O Fabian Ruiz já ia estar o Kvaratskhelia
o Kvaratskhelia tá aqui, ele já ia apertar o Asensio também. Então, talvez, mesmo com a falha, tivesse como sair jogando e tal, mas provavelmente essa bola ia ser recuada para ele, ele ia recuar lá no Courtois para recomeçar o jogo. A gente vê nitidamente isso. Então, pro azar do Real, tomou um gol de falha, que foi o segundo do jogo, e depois tem os outros gols que são mais bonitos, são tabelas, né? Onde o PSG realmente aproveita mais o jogo, faz mais um jogo cadenciado e mais uma dança, né? Parece mais uma dança, onde você vê, por exemplo, nesse aqui, quem recebe é o Dembélé, o Hakimi, diferente do Nuno Mendes, o Hakimi ele é mais um ala, então ele ataca mais em profundidade. Porque o Nuno Mendes ele não pode atacar tanto, porque na hora de voltar, o PSG volta com 3. Fica o Nuno Mendes, o Pátio ou o outro zagueiro que é o Beraldo, e o Marquinhos. Então ele volta, eles ficam assim, com 3, né, numa linha lá para se defender. E o Vitinha mais dando o Vitinha ou quem tá fazendo aqui, no caso o Vitinha fica mais porque ele é o volante. Ele fica mais para construir a jogada e também para recompor na hora de se defender, né? Que a gente vê até aqui que tem mais 3 ali e 3 correndo para o ataque. Aqui é o Fabian Ruiz e o Kvaratskhelia, mas a gente sabe que na hora de pegar e fazer toda a questão da marcação, o PSG ataca e na hora de recompor, recompõe com o Hakimi voltando um pouquinho, só que nisso aí os 3 já estão lá atrás, que é o Nuno Mendes, o Beraldo ou o Pátio, né? Pátio, eu acho o nome dele, e o Marquinhos. Esse aí foi um lance que ele perdeu. Aqui a gente tem um gol impedido. Aqui tem umas oportunidades que o Real teve. O interessante é que, por exemplo, o Real Madrid, ele quer fazer o seguinte: com a saída do Modric, ele quer transformar o Arda Güler, né? No caso, o Xabi Alonso quer transformar o Arda Güler no novo Modric, que é começar a fazer a saída de bola por ele. Quando ele tem o Carvajal de volta, então ele joga com Fran Garcia, Arnold ou Carvajal. Provavelmente ele vai jogar de Rudiger e Militão, assim se vai ser reserva. E aí ele vai ter que jogar com Bellingham, né? Então ele vai jogar com Bellingham, com Arda Güler e atrás o Valverde. Esse é o meio-campo do Real já para a próxima temporada, a gente já sabe disso. O que a gente não sabe é se o Real vai querer jogar com 4 meias, né? Que aí ele pode jogar com um esquema mais ou menos assim. Eu tenho até a pranchetinha aqui. Então ele pode jogar mais ou menos assim, né? Aqui é o Mbappé, aqui é o Vini Júnior, então faz uma dupla de ataque, né? Não tem aquele trio poderoso aqui na frente. Tem mais uma dupla de ataque. E aí aqui a gente vê que pode jogar aqui, né? No caso, o Arda Güler aqui, o Arda Güler, do lado dele o Bellingham. Aí aqui você tem o Valverde e aqui você tem o Tchouaméni. Então eles podem jogar mais ou menos assim, né? O Real, que eu creio que vai jogar num sistema 4-4-2, se de fato o Xabi Alonso entender que esse é o esquema para o Real Madrid. O que eu acho que vai destoar um pouco e vai voltar a ser, porque o que o Xabi Alonso quer é que o Arda Güler ele jogue na ponta. Então o que ele vai fazer? Ele tá jogando assim hoje, né? Então quando ele for atacar, o Vini vai abrir numa ponta, né? Tirar o jogador daqui. O Mbappé vai atacar pelo centro e o Arda Güler vai vir para cá. Quando o time recuar, o Arda Güler vai remontar o meio-campo, o Mbappé vai ficar mais ou menos aqui e o Vini vai fechar mais ou menos o meio junto com ele. Então vai ficar mais ou menos um bloco, né? Que é mais ou menos o que o Xabi Alonso fazia no Bayer Leverkusen. O que a gente tem também é sobre Fluminense. A gente tem as notas aqui, a gente pode colocar. A gente vê que o Fabian Ruiz, por questão de ter marcado 2 gols, foi o melhor em campo. E a gente vê que pelo Real, a zaga, né, falhou, então a zaga teve uma nota bem baixa. Tem outra questão aqui.
o Hilsen, ele vai ser... Ele vai jogar, ele vai ser reserva, porque ele veio para ser titular. Pode ser que nessa temporada jogue com Rudiger, Militão e ele, num esquema de um 3-5-2, né? Que eu creio que vai ser muito difícil o Xabi Alonso querer jogar numa linha com 5 lá atrás e 3 no meio campo, 2 no ataque. Acho muito difícil, acho que também o Real não tem esse intuito. Mas a pergunta é saber quem vai ser o titular para essa próxima temporada. Porque você tem um Asensio, que é um jovem da base, que o clube quer apostar. Você tem o Rudiger, que tem propostas para ir embora, mas não sabemos se ele tem gana para ficar no clube que ele ganhar. Ou se agora ele já tem a cabeça de, poxa, já ganhei uma Liga dos Campeões pelo Chelsea, agora ganhou pelo Real Madrid, quer ir embora, né? Não se sabe ao certo o que ele quer. A gente sabe que tem o Militão, o Hilsen, o Asensio e o Rudiger. São 4 zagueiros e 2 para posição. Não sabemos ainda quem o Xabi Alonso de fato vai escalar, né? Essas são as notas do SofaScore. O que diz muito aqui também sobre isso é a questão do Vitinha contra o Arda Güler, que foi o armador, um de cada lado, né? Eu vou trazer o do Vitinha aqui, que é o armador principal do PSG. E aí do Real a gente pode trazer tanto o Arda Güler como o Bellingham. E a gente vê que nenhum deles ainda está a ponto de jogar que nem o Vitinha, né? Por exemplo, vamos começar aqui do básico, que é ações com a bola, né? O Arda Güler ele jogou 83 minutos, o Bellingham jogou 64. Beleza, o Bellingham jogou menos. Só que durante o jogo, naquela questão que eu falei de perguntas e respostas, o PSG deixava mais claro com seus jogadores o que queria. Porque, por exemplo, o Vitinha jogou 90 minutos, fez 121 ações com a bola, o Bellingham fez 33, dá o quê? Um quarto, né? Fez um quarto do que era necessário. Quase um quarto. Fez 22 passes, acertou 17, uma média de 77. O Arda Güler teve mais ação com a bola, né? Ação mais com a bola é quando recebe, toca no companheiro, lança, chuta. Então isso é contado como ação com a bola. Se corre para frente, se corre para trás. Fez 41 passes, acertou 32, 78% de acerto. Também não foi muito legal. Aí o Vitinha, a gente já vê que ele tá numa outra prateleira para armar a jogada. Ele teve 121 ações com a bola, ou seja, ele correu com a bola, correu, tocou, ele fez alguma ação importante para o clube, para o seu time, né? E a gente tem 112 passes, né? Aqui ele tem 3 vezes mais que o Arda Güler e ele tem quase 6 vezes isso, se não estiver enganado, quase 6 vezes mais que o Bellingham de passes certos. Então ele deu 112 e acertou 104, numa margem de 93%. Ótimo. Desses aqui a gente vê que nenhum deles foi um passe decisivo, tanto do Arda Güler quanto do Bellingham. Mas a gente vê que o do Vitinha teve um passe decisivo, que provavelmente ele achou um companheiro, ele conseguiu dar um passe que deixou alguém a ponto de armar uma jogada. Então ele armou, ele fez uma pré-armação para alguém armar a jogada. A gente vê também no cruzamento, o Vitinha tentou 4, acertou 2. O Arda Güler tentou 3, acertou nenhum. O Bellingham não tentou cruzamento. Nos passes longos a gente vê que o Vitinha tentou 14 e acertou 11. A gente vê que o Arda Güler ele tentou 3 e acertou 1. E o Bellingham tentou 2 e acertou 1. Ou seja, a gente vê nitidamente que a todo momento o PSG queria jogo e o Real Madrid não estava a fim de jogo. A gente vê aqui que o Arda Güler não fez finalização no gol, o Bellingham não fez também finalização no gol, o Vitinha também não. No quesito dribles, o Vitinha tentou 1 e acertou 1, o Arda Güler tentou 2 e acertou nenhum, o Bellingham tentou 3 e acertou 2. O Bellingham tem um chute bloqueado, os demais não têm chutes bloqueados, né? Então o Bellingham tentou, alguém se jogou, se lançou na frente da bola. Nós temos aqui duelos ganhos, né? Então isso aqui, cara, é só um pouquinho do que foi a tônica do jogo, de o Real não ter as respostas suficientes
pro que o PSG queria, né? Assim também foi o jogo do Fluminense, a gente vê aqui 2-0 lá e cá. Só que diferentemente do que foi o jogo do Real Madrid e do PSG, que a gente vê aqui, que o PSG tem muita gente com nota alta e o Real Madrid tem gente com muita nota baixa. O jogo do Fluminense não. O jogo do Fluminense tem o Thiago Silva com nota alta, o René, o Cano, o próprio Arias tirou um 6.8. Então a gente vê que tá todo mundo... Ninguém tá muito vermelho aqui, né? A gente tem o Cucurella foi eleito o jogador da partida. Assim como aqui foi o Fabian Ruiz por ter marcado 2 vezes. E aqui foi um jogo mais laicar, só que o Chelsea saiu porque foi, né? O Chelsea se saiu melhor porque foi quem marcou os gols, quem aproveitou as chances, né? No banco você tem o Lima, que aproveitou bem a oportunidade de novo, fez um bom jogo. E aqui a gente pode até ver quais foram os números do John Arias, que o John Arias jogou bem, o do Cano, do René, do Thiago Silva. Né? Vamos até ver qual foi aqui o que o John Arias fez. Né? Deu um drible, tentou um drible, não acertou, fez 67 ações com a bola, deu 44 de 48 passes, fez 3 cruzamentos, não acertou nenhum, deu 3 passes longos, duelos pelo chão ele ganhou, ganhou 2 de 8, duelos pelo alto, o Arias não é alto, então provavelmente cruzamento ele não ia ganhar, perdeu 15 vezes a bola, né? Então ele foi muito desarmado. O Chelsea deve ter visto que o Arias era um dos principais para fazer a questão da armação de jogo, né? Então é isso que a gente vê aqui nessa questão. E dizendo sobre o Mundial, o que a gente espera é que seja mais ou menos a tônica do que foi PSG e Real Madrid. O PSG novamente vai propor perguntas e aí temos que ver se o Chelsea vai ter as respostas para as perguntas do PSG. Né? O que eu creio que vai ser muito diferente do que foi o jogo do Real contra o PSG. Eu acho que o Chelsea tem a tendência de levar os mesmos 4 do Real, mas é o mundo do futebol, galera. Então tudo pode acontecer, tá? Tudo pode acontecer aqui. É saber qual o preço o nosso queridíssimo Chelsea está disposto a pagar, né? Se ele tem cacife para bancar o que ele quer. Se vai para cima, se vai ficar mais recuado, não sabemos. Mas sabemos que quem gosta e quem sabe fazer investimento é o PSG. E, cara, tá muito nítido que eles vão investir em continuar atacando, até não querer mais. E por falar em investimento, a gente tem que entender também que existe uma plataforma chamada CoinXYZ. Para quem não sabe, é um exchange de criptomoeda e eles são meu patrocinador. Se você quer aprender a estudar criptomoeda, faça assim como o PSG e comece a investir, a entender o mercado e por que é tão interessante estar adaptado e começar a pensar em outras formas de investimento, além do tradicional colchão da sua casa. Então, tire o dinheirinho do colchão do seu travesseiro e coloque um pouquinho na CoinXYZ, estude criptomoeda, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque as pessoas que começaram nesse mercado, elas hoje estão no poder e no domínio. O Elon Musk mesmo é um deles. Então, falando mais sobre isso, vai lá. Vou deixar o link aqui no vídeo para vocês poderem ir lá e criarem a sua conta. Não precisa depositar nada, basta você se cadastrar para fortalecer o amigão aqui. Voltando ao assunto principal, agora a gente vai falar um pouquinho do que foi de Fórmula 1 no final de semana. Né? A gente teve o Bortoleto abandonando, a gente teve o Hülkenberg tendo seu primeiro pódio em 279 corridas, se não estiver enganado, ou 269, 289. A gente pode até ver aqui o Hülkenberg, quantas corridas levaram para ele ter um pódio, né? Mas, cara, foi muito interessante, foi muito legal. O que deu para prestar atenção
foi na estratégia, porque a Inglaterra todo ano, né, o GP da Grã-Bretanha, todo ano, ele chove. É nítido, ano passado choveu, os caras apostaram em pneus macios, pneus não sei o quê, e, por exemplo, o Russell ficou fora, né? Então, esse ano foi a mesma tônica, choveu, com o passar do tempo, a pista começa a secar, né? Se não chove mais, a pista começa a secar, e o trajeto que o carro faz, ele começa a secar mais rápido do que o restante da pista. Porque eles vão passando, vai distribuindo água para o lado, vai distribuindo, vai secando, né? E aí tem aquelas apostas e o Bortoleto, que é o brasileiro, resolveu ouvir a equipe dele, o que eu acho que faltou um pouquinho de feeling dele como piloto, de falar assim, ó, eu acho que ainda não tá bom não pra gente tentar. Eu acho que porque a equipe só propôs e ele só aceitou. Ele não teve o feeling de falar assim, não, eu acho que ainda não tá bom, não. Ele simplesmente aceitou. Já o Huckenberg, eu acho que também tem a questão de ter feito um teste com ele. Se desse, por exemplo, certo com o Bortoleto, provavelmente eles iam falar pro Huckenberg também tentar, porque o Bortoleto estava na frente do Huckenberg na corrida, né? Então ele tentou, ele entrou, tentou, escapou e ficou fora da corrida. Aí eles viram e falou assim, não, mantém a estratégia normal pro Huckenberg, né? O próximo, só daqui 2 semanas, e é o GP da Bélgica. Então daqui 2 semanas a gente tem o GP da Bélgica. A Sauber promete trazer mais atualizações. Vamos ver como vai ficar. O próximo UFC, a gente vai ter o UFC agora Fight Night. Lewis versus Teixeira, que é o brasileiro no card principal, que é o Chicão. Vai lutar uma boa luta dele, mas os próximos eventos do UFC que serão melhores, né? Que são as disputas de cinturão. Teremos a disputa de cinturão do BMF, né? Que é para saber quem é o cara mais zica dessa parada, né? É outra palavra, para saber quem é o cara mais, entendeu? Foda do momento. E é isso, galera. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de esportes, quer saber mais, a gente vai trazer mais atualizações nos próximos dias. Vou te pedir que deixe o seu like, comenta e compartilha com seus amigos. É um canal que está começando, então todo o seu apoio nos fortalece. E não esqueça, com XYZ, vou deixar aqui fixado o link embaixo para que você consiga ir lá e criar sua conta e estudar um pouquinho mais de criptomoeda. Então, dito tudo isso, tamo junto e falou!